Então, prosseguindo com o Victor Somavilha de Souza Barros, da FMG. Potencial ético de ser tempo. Fica à vontade, Victor. Obrigado. Bom, eu agradeço igualmente a oportunidade de falar. E, bom, justamente o título é esse, Potencial ético de ser e tempo. Eu vou alternar o comentário e a leitura. Essa é uma questão bastante trabalhada na literatura secundária sobre Heidegger e sobre ser e tempo especificamente nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, né? Então eu vou me aproveitar um pouco desses comentadores e em alguns momentos não vou repetir. Quer dizer, vou repetir sem precisar de me aprofundar tanto. Retomo esses comentadores, critico alguns outros mais antigos, sem a intenção de fazer uma posição original sobre a ética em Heidegger, mas vou dar simplesmente algumas ênfases distintas. E, ao final, vou tentar abordar a famosa crítica de Levinas ao Heidegger. Bom, esse tema da ética tendo sido muito discutido, é preciso marcar, por outro lado, que não há de fato uma ética no sentido de um campo autônomo da filosofia em Heidegger, que isso implicaria necessariamente fazer com que a questão pelo ser, que é isso que o Heidegger acha que é a própria filosofia, fosse um outro campo da filosofia. Quer dizer, reconhecer a autonomia da ética seria reconhecer que a filosofia tem um outro campo, que é a ontologia, que não engloba a ética. Acho que o Heidegger não quer isso. Então, não há, por exemplo, eu discordo nesse caso de uma comentadora famosa sobre o tema da ética em ser e tempo, que é a Joanna Hodge, que diz que a ética é o problema decisivo, ainda que não formulado em ser e tempo. Eu acho que isso é insustentável. Eu acho que há elementos éticos, um potencial ético, como o título sugere, né? Então eu vou justamente recuperar esses elementos da literatura e vou dar uma ênfase à segunda seção do Ser e Tempo, porque eu acho que é ali que há justamente esses aspectos éticos, a possibilidade de uma relação com a alteridade ética. Com isso, eu já pretendo criticar algumas interpretações dessa questão em Heidegger, por exemplo, a de Taminiot e Herbert Dreyfus, né, aquele conhecido intérprete também estudioso de Foucault. Taminiot, ambos enfatizam muito a primeira parte do Ser e Tempo, que levaria a uma inviabilização da relação com os outros como sendo meramente imprópria. Em Taminiot haveria uma ênfase no fato de que, quer dizer, ele faz uma relação com as dimensões aristotélicas da praxis, da poesis, da teoria, falando que é razoável, falando que na cotidianidade média as relações seriam marcadas pela dimensão da poesis, quer dizer, da instrumentalidade, né? E que, na verdade, o ganho de propriedade seria algo como uma saída da caverna de Platão, em busca de uma contemplação da verdade do ser. Eu acho isso insustentável, eu acho que não há um isolamento, quer dizer, essa é uma tese do solipsismo existencial. Dreyfus também defende algo parecido, embora ele ache que Heidegger é essencialmente pessimista, né? Negativo. E haveria na primeira sessão do Ser e Tempo justamente uma análise da impossibilidade da existência em conjunto própria. O próprio Habermas também parece, naquele discurso filosófico da modernidade, compartilhar dessa tese. Bom, então já que eu tenho essa intuição de que, e eu não estou sozinho com isso, tem vários outros que fazem isso, de que os elementos éticos estão justamente na passagem à propriedade, eu vou fazer uma apresentação rápida, e eu vou ler, para não perder os elementos principais, dessa passagem da impropriedade à propriedade. Então, eu vou ler um trecho. O ser do Dasein é caracterizado por Heidegger como cuidado. Eu falo cuidado ou cura, tanto faz, desordem. Cuidado, por sua vez, caracteriza-se, por um lado, pela noção de antecipar-se a si mesmo, e, por outro, pelo estar sempre em meio a um mundo. Esse antecipar-se significa que, na medida em que o Dasein assumiu suas possibilidades de ser mais próprias, ele está sempre voltado para seu poder ser, como uma remissão ao seu futuro, como antecipação dele. Nesse antecipar-se, ao estar livre para suas possibilidades, o Dasein se coloca diante das possibilidades da propriedade e da impropriedade. Entretanto, o Dasein está sempre no mundo, lançado no mundo, e absorto em seus afazeres cotidianos. Assim, não somente a possibilidade da propriedade, mas também a facticidade, quer dizer, o fato de sermos como somos sempre no mundo, e a queda, a absorção no mundo da cotidianidade, estão fundadas no fenômeno do cuidado, enquanto ser do Dasein. No cuidado, portanto, estão fundadas tanto a propriedade de antecipar-se quanto a impropriedade da vida cotidiana marcada pela queda.
Dessa forma, a análise do modo próprio de ser do Dasein não pode ater-se a essa explicação do cuidado, mas deve abordar os fenômenos que, por assim dizer, instauram o regime da propriedade na vida humana. Na mediania própria cotidianidade, nós deixamos que a impessoalidade, man, tome as decisões por nós nas diversas situações em que nos encontramos em nossas vidas, seja de fato simplesmente não decidindo, seja decidindo fazer o que man, faz entre as pessoas com quem convivemos, isto é, em ambos os casos, não decidindo a partir de nós mesmos. Essa falta de escolha ou eleição precisa ser reparada, mas repará-la já implica fazer uma escolha. É preciso eleger a eleição, ou seja, o Dasein precisa decidir abrir para si e por si mesmo suas próprias possibilidades de escolha, seu poder ser. Eu cito, exemplificando isso, um comentador francês, o Christian Sommer: escolher a escolha é, portanto, antes de tudo, escolher e eleger expressamente a possibilidade mesmo de ser confrontado com uma escolha, ou bem, através da qual se decidirá o poder ser mais individual do Dasein, pois essa possibilidade da alternativa está velada pela indecisão e a irresolução do modo cotidiano e impróprio de ser a si mesmo. A operação da escolha está ligada, como se verá, à resolução. A resolução é Entschlossenheit. Segundo Heidegger, o momento em que o Dasein passa a assumir a responsabilidade por seu ser, passa a decidir por si mesmo conforme suas possibilidades mais próprias, é o momento em que ele começa a escutar o chamado de sua consciência. Entretanto, imerso na impessoalidade, o Dasein é incapaz de escutar sua consciência, de forma que cabe perguntar o que faz com que ele passe a dar ouvidos a ela. A resposta é a disposição fundamental da angústia. Isso porque ninguém se angustia por um objeto específico do mundo, mas ante o mundo como tal, ante o próprio fato de que o Dasein está no mundo. A angústia retira, por conseguinte, a fonte cotidiana, decaída e familiar de autocompreensão do Dasein e o isola, ou singulariza, em seu mais próprio estar no mundo. Na disposição afetiva da angústia, o Dasein se sente estranho em seu mundo, não mais em casa. Eu cito o Ser e Tempo, parágrafo 40. A angústia traz de volta o Dasein do cadente absorver-se no mundo. A familiaridade cotidiana se rompe. O Dasein fica isolado ou singularizado, mas o faz enquanto estar no mundo. Ao isolamento angustiado, só resta o poder ser próprio. Com relação a isso, eu cito André Duarte, eu concordo com isso que ele fala, ele formulou tão bem que eu não vou só repetir. Aquilo com que a angústia se angustia, isto é, consigo mesma, torna manifesto o vazio silencioso e o nada mundano do seu poder ser mais próprio. Em outros termos, essa é a disposição afetiva particular em que se suspende a trama total das relações de conformidade significativa e o Dasein se descobre em seu desamparo fundamental. Hilflosigkeit. Isso ele está citando, está referindo-se a uma passagem dos prolegômenos da história do conceito de tempo. Perdi a citação. Essa é a disposição fundamental, a parte particular em que se suspende a trama total das relações de conformidade significativa e o Dasein se descobre em seu desamparo fundamental em relação ao todo dos entes e à interpretação pública vigente. Na angústia, o Dasein sucumbe ao estranhamento diante da súbita irrelevância dos entes intramundanos e o mundo comum das ocupações solícitas ou preocupadas assume o caráter da total insignificância. O chamado da consciência é feito pelo próprio Dasein, quando este se encontra no máximo estranhamento com relação a seu próprio mundo acarretado pela disposição da angústia. O interpelado pelo chamado é também o próprio Dasein, na medida em que é convocado a abandonar a queda na cotidianidade e a assumir seu poder ser mais próprio. A consciência, entretanto, não diz nada de específico em termos de máximas de conduta moral. Quer dizer, nessa explicação estão envolvidas as três dimensões do tempo, né? Quem faz o chamado é o próprio Dasein, na medida em que ele é marcado pela facticidade, que interpela o Dasein enquanto ele é decaído, a assumir seu poder ser, quer dizer, sua remissão ao futuro. A compreensão do chamado, que é também a escolha da escolha supramencionada, é um escolher ter consciência, um querer ter consciência, diz Heidegger. Esse querer ter consciência é justamente um projetar-se para o mais próprio poder ser culpado. É também uma forma da abertura do Dasein para o ser. Toda abertura é caracterizada pelas três dimensões da compreensão, da disponibilidade afetiva e do discurso.
E nos termos de Heidegger, este modo eminente, este modo próprio da abertura eminente é a resolução, que é justamente caracterizado pelo modo da compreensão, implicado no querer ter consciência, pela disponibilidade efetiva da angústia e pela forma de discurso do calar, ou silenciar. Bom, nessa explicação há diversos elementos que podem ser éticos ou aproximações éticas possíveis nessas passagens que eu mencionei. Eu vou mencionar meramente duas, que são a resolução e a consciência, depois passo a consideração da crítica do Levinas, porque essas duas ênfases que eu vou dar já foram muito debatidas pela literatura secundária. Eu vou meramente repetir um pouco, de acordo com o que eu concordo. Então, um desses elementos está envolvido na noção de resolução. É a ideia de que em Heidegger haveria uma ética no sentido de uma exigência de tornar-se a si mesmo, na passagem mesma à propriedade descrita acima. Com relação a isso, portanto, eu remeto ao trabalho de Miguel de Bastegui, que é um francês, professor na Inglaterra, que justamente desenvolveu essa tese, o qual eu cito a seguir. Então, cito: se o homem é essencialmente uma existência, ou abertura à verdade do ser, assim a ética não significará mais, nada mais que a habilidade de existir completamente essa essência do homem, de abrir-se para ela, como que para aquilo que lhe permite ser o que ele é, e assim de realizar completamente seu potencial ontológico. E a repetição envolvida no momento da ética é a própria operação na qual algo como um si, self, ou uma singularidade, vem a ser afirmado pela primeira vez no Dasein humano. Fim de citação. O que eu poderia acrescentar meramente com relação a isso é que nessa descrição está envolvida a ética no sentido do termo grego ethos com eta, com e longo. Isto é, mais no sentido de uma formação de caráter do que de uma moralidade ou de costumes socialmente compartilhados. Outro elemento que eu também somente menciono, remetendo a trabalhos mais aprofundados, por exemplo, de François Dastuur e do André Duarte no Brasil, é a consciência. Quanto a isso, Duarte, por exemplo, retoma o texto de Heidegger quando este afirma, cito, ser tempo, o si mesmo próprio não repousa sobre um estado excepcional do sujeito separado do impessoal, mas é uma modificação existenciária do impessoal enquanto um existencial essencial. Para em seguida sustentar, cito Duarte, então ele remete a essa passagem do Heidegger para sustentar o seguinte: se isso não fosse assim, então Heidegger não poderia afirmar no parágrafo 60 que o Dasein, decidido e finitizado, pode se tornar a consciência dos outros, isto é, que ele pode ser com os outros, de modo a liberá-los para o seu poder ser mais próprio. E mais abaixo defende igualmente que, cito de novo Duarte, se poderia interpretar a voz que chama o Dasein, para a apropriação de si enquanto ser no mundo, quer dizer, a voz da consciência, como a voz que também o chama para a possibilidade de um ser com os outros no modo amistoso da solicitude extrema e positiva. Bom, fundamental, no entanto, é somente marcar, com relação a esses dois traços éticos em ser e tempo, envolvidos na resolução e na consciência, é somente marcar que, conforme a segunda seção de Ser e Tempo evidencia, a tese do solipsismo existencial, quer dizer, a ideia de que a propriedade em sociedade seria impossível e que seria necessário um afastamento análogo à saída da caverna platônica, é insustentável e mesmo contrária à letra do texto heideggeriano. De fato, o movimento de ganhar a propriedade é descrito por Heidegger como um movimento por parte do Dasein enquanto estar no mundo, e também como a criação de um espaço para poder ser mais próprio e originário do outro. Bom, feito isso, eu passo então à crítica do Levinas, que na verdade são duas. A relação do Levinas com Heidegger é bastante extensa e se modifica ao longo do tempo, Passa de um relativo entusiasmo de juventude, nos textos da virada de 20, quando ele conhece Heidegger no final dos anos 20, Heidegger e Husserl. Então, os textos do começo dos anos 30 são um relativo entusiasmo, um pouco crítico, para depois uma postura de respeito e dívida, mas já crítica. Então, são duas críticas, em geral, envolvidas nas mesmas frases, mas eu acho que são duas coisas que o Levinas fala. A primeira delas eu exemplifico citando uma passagem de Levinas do Ética e Infinito. Em Heidegger, a relação fundamental do ser não é a relação com o outro, mas com a morte, na qual, visto que se morre sozinho, se denuncia tudo o que existe de inautêntico na relação com o outro. Quer dizer, essa é a tese do solipsismo existencial que eu vinha discordando. Então essa acho que eu não preciso de abordar mais, já foi
pelo menos do meu ponto de vista, refutada. Não há um solipsismo, então eu passo para a segunda crítica. O segundo argumento é justamente a conhecida tese do Levinas de que o outro não é um ser ou um ente que possa ser captado conceitualmente ou compreendido ontologicamente. Sua alteridade escapa a todo esforço limitador. Com relação a isso, eu cito um texto dele que se chama O Traço do Outro, né, o Rastro do Outro, está naquele Descobrindo a Existência com Russell e Heidegger. Ele diz: a filosofia ocidental, início ele ataca diretamente Heidegger, coincide com a revelação do outro, na qual o outro, ao manifestar-se, perde a sua alteridade. A filosofia foi desde sempre atingida por um horror ao outro, que continua a ser outro, por uma alergia insuperável. Quer dizer, desculpe, a entonação ficou ruim. A filosofia foi desde sempre atingida por um horror ao outro que continua a ser outro. Esse horror marcado por uma alergia insuperável. É por isso que ela é, a filosofia, essencialmente uma filosofia do ser, que a compreensão do ser é a sua última palavra e a estrutura fundamental do homem. O Levinas, fim de citação. Levinas é muito marcado por essa, em sua interpretação do Heidegger, por uma ênfase na dimensão da compreensão do ser. Tá aí talvez o traço da discordância dele com Heidegger. Uma outra citação para exemplificar isso está em Totalidade e Infinito, que é: o rosto está presente na sua recusa de ser conteúdo. Nesse sentido, não poderá ser compreendido, isto é, englobado. O rosto é essa instância através da qual a alteridade absoluta do outro nos visita, né? Ele fala, chega a nós, nos surpreende. Bom, então, com relação a isso, eu tenho uma leitura é um pouco sistemática e talvez sem rigor exegético, mas talvez uma provocação mesmo para levinasianos, talvez haja algum, que é, eu sustento que a alteridade em Levinas é abordável do ponto de vista heideggeriano. Então, é o seguinte: Levinas, como você sabe, é cheio de metáforas. E uma delas, que eu já não sei mais se eu li nele ou em comentador, mas em todo caso é uma anedota que serviria para exemplificar o pensamento dele, é a seguinte: imaginemos um soldado, todo aparelhado, carregado de armamentos, vestimentas militares, etc., atravessando um local deserto. Ele então, subitamente, se dá com uma criança nua, totalmente indefesa e deixada no chão. O contato com esse outro, na figura da criança indefesa e totalmente desaparelhada, né, ao contrário dele, quer dizer, com a alteridade absoluta dessa criança, opera para Levinas como uma revelação da completa ausência de sentido da postura do soldado, de seus armamentos, de toda a sua estrutura de significados. Essa aparição do outro, essa visitação do rosto do outro, de todo imprevista, balança a segurança do eu, perturba-a, fazendo com que ele tenha de se responsabilizar e responder à singularidade inapreensível do outro. Ora, o que pretendo avançar finalmente aqui é que tal descrição pode ser refeita em termos heideggerianos, sem que a alteridade absoluta e insondável do rosto do outro seja perdida ou restrita. Lembremos que a morte, ou melhor, sua antecipação, funciona em Heidegger como um prontificar-se para a angústia. Isto é, o reconhecimento fundamental da própria finitude abre o caminho para uma autocompreensão por parte do Dasein como um poder-ser que assume toda a sua temporalidade. No autoentendimento como ser para a morte, o Dasein rompe drasticamente com a estrutura rígida de fechamento ao presente, fazendo multiplicarem assim as próprias possibilidades de ocupação com os entes intramundanos e de solicitude para com os outros Dasein. Trata-se tanto de um reconhecimento da liberdade das próprias possibilidades, quanto da abertura do mito Dasein, quer dizer, dos outros, para seu poder, para seu mais próprio poder ser, para suas possibilidades também múltiplas, não mais restritas por uma compreensão dele como mero Vorhandeln, como presente. Com relação a isso, Heidegger afirma, no parágrafo 53 do Ser e Tempo, enquanto possibilidade irremissível, a morte singulariza ou isola somente a fim de tornar o Dasein, enquanto possibilidade insuperável, compreensivo para o poder ser dos outros, na condição do ser com. Nesse sentido, finalmente, voltando à comparação com Levinas, se por um lado o Dasein assume sua finitude, prontificando-se para angustiar-se, e se por outro, ele do ponto de vista da compreensão, adota a postura do querer ter consciência, acredito ser possível dizer que ele está, nesse caso, eticamente disposto. E disposto de tal forma que, angustiando-se, o Dasein vê não somente a si de modo próprio,
não se interpreta mais como Vorhanden, por exemplo, mas igualmente deixa o outro ser o Dasein que é, em seu ilimitado e multifacetado poder ser, cuja finitude é dada também somente pela morte. Ora, assim como em Levinas, o rosto do outro nos visita, em sua radical e desconcertante alteridade, que exige de nós uma resposta à altura, também em Heidegger isso poderia ocorrer. Esse outro insondável balança o Dasein, retira-lhe de sua segurança cotidiana, revelando a ausência de significado, de fundamento, que caracteriza sua existência mundana. E caso ele esteja eticamente disposto, a angústia, o calar-se e o querer ter consciência se instalarão sob a forma da resolução, que poderíamos dizer é uma espécie de rexis proereticae, nos termos de Aristóteles, isto é, que nos prepara para o agir eticamente responsável. Um agir responsável, por fim, que se é verdade que se coloca sob a forma da compreensão do ser, como critica Levinas, é também verdade que é marcada por um extremo deixar ser do outro em seu radical poder ser, em sua alteridade. Obrigado.